Voltamos aqui, senhores, com a nossa Escola das Relações Humanas. Observamos que o aspecto humano, ele começa a entrar em cena. Vamos tentar entender quem é esse trabalhador, quem é esse indivíduo que está aqui no nosso ambiente de trabalho, quais são os seus anseios, as suas necessidades. E aí nós terminamos falando um pouco da liderança, aspecto que nós vamos adentrar aqui nesse nosso primeiro vídeo aí da parte 2 da Escola das Relações Humanas. Lembrando, a teoria clássica a gente tinha ideia de quê? De chefia, ou seja, aquele indivíduo está lá posto pelo presidente ou CEO da empresa para comandar toda a equipe. Porém, ele é fruto da organização formal do trabalho. E aqui não, aqui na liderança, a liderança é fruto da organização informal do trabalho. É muito importante essa anotação de vocês aí. A liderança é fruto da organização informal. A equipe vai eleger qual vai ser o seu líder, qual vai ser o representante aí para as diversas relações trabalhistas. Por quê? Porque a liderança ela é aceita pelo grupo. Ou seja, a liderança ela vai ser aceita e sugerida aí no ambiente de trabalho. Lembrando que a diferença para a abordagem clássica é a liderança surge da organização informal, né? São lideranças informais de trabalho aí, diferentemente da estrutura colocada lá da abordagem clássica, daquela estrutura de chefias, né? Níveis de hierarquia. E aí, falando um pouco de como é vista essa liderança no ambiente, a primeira parte ela é vista como um fenômeno de influência interpessoal, porque o líder ele vai influenciar aquele grupo, porque o grupo acredita naquele indivíduo enquanto líder, ou seja, enquanto influenciador, né? É um poder que ele é socialmente aceito aí. Vocês têm a liderança em sala de aula, onde você tem um líder para exercer algumas atividades em representação da equipe na sala de aula ou do grupo de trabalho. E por que, professor, que é um processo de redução de incerteza? Veja bem, imagina vocês que vocês elegeram um determinado líder lá do grupo. Esse líder, ele vai representar o grupo de vocês nas diversas relações. Então, se a equipe elege um determinado líder, há de se convir que provavelmente essa equipe acredita nesse líder enquanto tomador de decisões pelo grupo ou enquanto representação do próprio grupo, da própria equipe. Então, esse líder ele vai reduzir a incerteza do grupo, tendo em vista que ele é socialmente aceito ou que a maioria ali o elegeu enquanto líder, diferentemente da chefia que é imposta. Então, esse grupo às vezes ele tende a não acreditar ou acreditar pouco no indivíduo que chegou hoje, já é chefe, no indivíduo que veio de outro setor e virou chefe. Então a liderança ela é muito mais aceita e o grupo tende a confiar muito mais no líder. Relação informal, lógico, entre a relação funcional e informal entre os líderes subordinados. O que significa isso? O líder, geralmente, o grupo entende que é a pessoa mais capacitada e que tem um conhecimento maior para tomar as decisões pelo grupo e, obviamente, esse líder ele tende a ser líder dependendo da situação que ocorre. Um líder, pessoal, ele não é líder em todas as organizações, em todas as esferas. Em esferas diferentes, há necessidade de lideranças diferentes, mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E aí? Agora, falando especificamente sobre a liderança. Professor, quais tipos de lideranças existem, né?
como a pessoa já nasce líder ou é líder. Em relação a essa questão da pessoa já nascer líder ou de se transformar em líder, existem as duas vertentes. E eu acho que elas são muito importantes, porque existem características que são inatas da pessoa. Agora, será que essas características inatas necessariamente o tornam líder? Se forem olhadas isoladamente, não, pessoal. E a liderança ela pode ser aprendida com o tempo se o indivíduo também alterar algumas formas de alterar sua atitude ou alguns comportamentos. Beleza? A teoria dos traços da liderança, que é a primeira teoria que surgiu, né? Segundo essa teoria, tem um traço de personalidade, o indivíduo tem traço de personalidade que os distingue dos demais, ou seja, a pessoa tá falando aqui já nasce líder, porque a pessoa é alta, tem uma aparência legal, é um líder, porque a pessoa tem uma voz imponente, é um líder, porque a mulher que é empoderada, ela chega e fala bem, tem uma dialética muito boa, ela já é uma líder. Não, lembrando, liderança é aceita. Será que essa pessoa, só pelos seus traços, vai ser líder em qualquer lugar? Só pela forma como ela fala, pro jeito que ela se veste, como ela trata os outros, como ela se impõe? Será que ela inspira confiança só por isso? Temos que tomar bastante cuidado nesse quesito aí. Algumas das críticas, nem todos os traços são igualmente importantes. O indivíduo, será que ele pode ser líder em diferentes situações? E aí que mora o perigo, de você achar que um líder vai ser líder em qualquer lugar. Não, pessoal, nós temos algumas diferenças aí. E eu vou colocar para vocês, já dando o exemplo da segunda teoria do estilo de liderança. Imaginemos aí uma liderança autocrática, aquela que só quer mandar. Será que vai ser líder em qualquer lugar, em qualquer situação? Veja bem, eu gosto muito de dar o exemplo da área da educação. A área da educação, se você tem um líder, pode ser um professor, um gestor, um diretor-geral, se você tem um líder totalmente autocrático, autoritário, é só ele que manda, não dá certo. Um líder da área de educação e como de várias outras áreas precisa de muito diálogo, para entender, colocar a melhor situação a ser posta ali dentro daquela organização, no caso, a organização educacional. Já o líder em ambiente militar, escolas militares, não diria nem escolas militares, mas numa organização militar, ele precisa de ter um pouco mais de autonomia. Não estou falando que é o líder autocrático, não, só para a gente entender. A posição dele precisa de ser firme, porque imagina vocês o pipoco comendo ali numa guerra ou numa simulação que precisa invadir um território. A situação de guerra precisa de ter aquela autoridade de comando e aquela liderança firme, senão o que acontece? O inimigo ataca e dizima toda o seu contingente ali, acaba com a sua estratégia de guerra. Então a liderança ela varia de acordo com o ambiente. Continuemos aí. Falando especificamente da liderança autocrática, é a primeira da teoria sobre estilo de liderança. O líder ele centraliza todas as decisões, impõe ordens no grupo. Tem algumas coisas importantes aqui para nós gravarmos. O líder é o dominador, não tem sequer nenhuma participação do grupo, sem qualquer participação do grupo. Opa, risquei errado aqui, nesse daqui é de verdinho, aqui embaixo. Então o líder é dominador, então essa é a liderança autocrática. Não é ideal, obviamente. Outro tipo de liderança, a laissez-faire, e aí vamos falar da liderança laissez-faire. A laissez-faire é aquela liderança, o líder está tranquilo, ele aceita qualquer opinião, ele tende a agradar todo mundo. Veja bem, pessoal, um líder que agrada todo mundo e que acata todas as opiniões, ele não acata a opinião de ninguém e não agrada ninguém. O líder ele tem que saber dosar isso daí para saber qual a melhor decisão tomar, qual o melhor grupo ouvir, fazer o debate e eliminar algumas decisões que ele considera não importantes para a empresa. Veja bem, o líder ele delega todas as funções do grupo, isso acaba que não é ideal
também. Por quê? Porque ele não toma nenhuma decisão, ele deixa tudo no grupo. Não, o líder ele não precisa ser autoritário, mas ele precisa tomar uma decisão também, tomar uma atitude, né? Porque o grupo começa a não respeitar esse líder, ele é pouco respeitado, que ele vai tentando agradar todo mundo, olha aqui nessa imagem, né? E às vezes alguns assuntos pessoais são colocados, e aí é a pior coisa que pode acontecer numa empresa, né? Você levar assunto pessoal para discutir em ambiente de trabalho. Então esse tipo de liderança também aí é uma liderança não muito boa, porque o líder ele quer agradar todo mundo e acaba que não agrada ninguém, nem toma atitude, nenhuma decisão importante para a empresa. Por quê? Porque ele não quer eliminar nenhuma sugestão, né? E um bom líder precisa, né? Nós vamos ver aqui na liderança democrática, que é um tipo também de liderança, dos estilos de liderança, que o líder ele conduz um pouco melhor a participação dos indivíduos, ó. Ele consegue conduzir e orientar o grupo, né? Isso seria o tipo de liderança, na teoria sobre estilo de liderança, mais ideal. Por quê? Porque o líder vai ouvir, né? Vai entender o que cada um está pensando ali sobre determinadas situações, e vai poder conduzir um pouco melhor, né, com o grupo, algum resultado, algum objetivo, alguma meta melhor definida ou efetiva para a organização. Então tem um comprometimento pessoal do líder por meio da integração do grupo. Por quê, professor? O líder ele se compromete com o grupo, mas o grupo também se compromete com o líder a tentar achar a melhor solução. Não é, eu não acatou a minha solução, não gostei, não. O grupo vai encontrar, vai chegar numa solução melhor. E por fim, né, a teoria da liderança situacional. Essa daqui é a mais aceita. Por quê? A liderança situacional fala aquilo que nós já conversamos. O líder, ele é líder dependendo da situação em que se coloca. É uma instituição educacional, é um determinado tipo de líder. É uma instituição militar, outro determinado tipo de líder. Uma organização religiosa, um líder com outras características. Então aí, no caso, a liderança depende da situação ou da organização em que a pessoa se encontra. Então, aqui pode assumir diferentes padrões de liderança, o líder, né? Ou seja, diferentes papéis de acordo com o que é apresentado no ambiente externo ou interno, então adequando sempre o seu modelo ou a situação mais condizente com aquela da liderança. Pessoal, então essa é a ideia básica, né? Falamos um pouco aqui sobre as lideranças e essa é a ideia básica das lideranças dentro do ambiente organizacional, porque dependendo da situação eu vou ter determinados líderes. Ok, senhores? Então, até nosso vídeo 2 da parte 2 aí da Escola Humanística da Administração. Até mais!